Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo, então, dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. No capítulo anterior, a gente viu, então, que 4 personagens dessa história morreram. Desencarnaram, né? Quem morreu, então, foi o Salvio Lentulus, a Fúvia Prócula, o Emiliano Lúcius e a Calpurnia Severus. Vimos também que Domício Nero subiu ao poder de Roma. Agora Domício Nero era o imperador de Roma. E ali iria permanecer por muito tempo. No vídeo anterior eu faço um breve resuminho, né, de como foi o governo dele, quem foi ele, as coisas que ele fez. Então, se vocês quiserem saber mais sobre Domício Nero, assiste o vídeo anterior. Mas quando acabar todos, né, os romances de Emmanuel, eu posso fazer um vídeo só falando do Império Romano mesmo. E terminamos o capítulo anterior com Publito esperando a coroação, a sua premiação lá, né, dos senadores, pra poder pedir perdão a Lívia. Que ele só ia pedir perdão pra Lívia depois dessa bendita coroação dele. Seguimos a partir daí, então. Bom, no dia seguinte, Que ele viu Lívia cantando a música lá, Uma Gêmea de Minha Alma. no dia seguinte, Ana tinha acabado de chegar em casa, que ela tinha ido ao mercado, né, e já foi logo avisar a Lívia Que era muito mais do que uma patroa, né? Era sua amiga fiel. de uma notícia. Ana fala o seguinte: Minha senhora, os nossos amigos cristãos me avisaram que hoje à noite haverá uma nova voz nas pregações das catacumbas. Essa pessoa se chama João de Cleófas. Aí Lívia, toda feliz, né, responde: Ai, que ótimo, minha amiga! Hoje iremos nas catacumbas então, né? Tô precisando rezar mesmo. Tô precisando agradecer a Jesus, porque desde a morte de Calpurnia, noto que Públio está mais sereno, está mais calmo, mais esclarecido, está me tratando melhor. Ele até disse que tem uma surpresa pra mim amanhã depois da coroação. Aí Ana: Ah, minha senhora, talvez agora ele tenha reconhecido as suas abnegações santificantes. Aí Lívia: Ai, eu agradeço a Jesus por isso. Sabe, Ana, eu sinto que está muito perto da minha partida para o reino de Deus, onde todos os sofredores são consolados. Ontem mesmo, quando eu estava orando para a cruz do Simeão, eu ouvi uma voz que me dizia que eu iria para este reino muito em breve, para o reino de Jesus, né? Aí nisso as duas já estavam chorando ali, né? Falou de Jesus, elas começam a chorar. E aí Lívia continua, né? Ana, eu não sei quando que eu vou para esse reino de Jesus, mas quando eu for, eu te peço que você continue nesta casa cuidando do Públio e da Flavinha, porque Jesus ainda há de te abençoar por esses seus trabalhos santificantes. Porque lembram que Ana também rejeitou, né, de ter uma família pra ela, de se casar, de ter a vida dela, pra ficar ali cuidando deles, né, daquela belíssima família romana que ela sentia que precisaria muito de seus cuidados ainda. Né, já tava ficando triste com esses papos, com a possibilidade de Lívia morrer. E ela pega e fala assim: Ô, minha senhora, mas sabe-se lá qual de nós duas vai embora primeiro. Vamos esquecer esse assunto. eu não tô gostando desse assunto. Mas fica confirmado então, né, que hoje à noite nós iremos nas catacumbas escutar João de Cleófas. Aí Lívia confirma, né? Sim, tá combinado. Vamos à noite então. Aí beleza, né? Chegou a noite e as duas partiram para as catacumbas romanas, como já fizeram, né, várias e várias vezes. Todos os servos da casa viram as duas sair e tava tudo bem, eles já estavam acostumados, sabe? Porque já era uma coisa normal que elas faziam, elas iam rezar, elas iam pras catacumbas. Às vezes iam visitar a Flavinha, lá na casa dos Severos. E agora, Elas iriam passar na casa dos Severos pra visitar a Flavinha. Acho que antes de ir pras catacumbas, porque elas também eram acostumadas a fazer isso, elas faziam isso há muito tempo. Então Flavinha ficou esperando por elas, ficou esperando pela visita delas. mas elas não foram lá, elas foram direto para as catacumbas. Enquanto isso, Publito foi até o quarto de Lívia, achando que ela estava lá, dormindo. Nessa noite, ele não sabia que Lívia e Ana iriam para as catacumbas romanas. Ali, né, quando ele estava na porta do quarto da Lívia, ele fala, achando que ela estava na cama dormindo, mas daí ele fala que Ah, espera só até amanhã, que amanhã, depois da festa do Senado, depois da minha coroação, eu vou te pedir perdão de joelho. Publito. Enquanto isso, as duas lá nas catacumbas de Roma, João de Cleófas fazia as mais belas pregações cristãs. E ali ele até profetiza, né, algumas coisas que viriam a acontecer ainda. Ele fala: Os cristãos dessa cidade impiedosa foram escolhidos por Jesus para o grande sacrifício e venho anunciar a nossa breve entrada no reino do céu, em nome dos seus apóstolos bem-amados. gente, acho que se uma pessoa me falasse assim, ó, ela tá perto de você entrar no reino do céu, acho que já começou a me dar um leve ataque de pânico. E dá uma leve surtada, assim. João de Cleófas deixou bem claro, né, que todos os cristãos ali presentes já estavam perto de deixar esse mundo. E ali, já no final da reunião, todos se levantaram para a prece final, no qual o apóstolo falou em alto e bom tom: Pai nosso que estás no céu. A única oração que Jesus Cristo nos ensinou, que eles rezaram ali, nessa reunião das catacumbas romanas. Mas,
como tudo que é bom dura pouco, ou tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível, a oração cristã foi interrompida por guardas romanos. Cláudio Varros e Quintilio Que estavam no comando desta invasão, né? Eles estavam com um exército de 50 guardas romanos com eles. Para o caso dos cristãos reagirem, eles já estão ali com um número bom de guardas, né? Foram super preparados, né? Alguns cristãos até tentaram se mexer pra fazer alguma coisa, começaram a apagar as tochas, sabe? Mas daí João de Cleófas disse que não era pra ninguém reagir, que era pra seguir o exemplo de Jesus Cristo, que era pra eles também darem o exemplo, né? De coragem e de fé. E ainda o apóstolo se virou para Quintilius e disse: Centurião, cumpre a tua tarefa, porque eu só vim pra Roma para as glórias do sacrifício. Só que o centurião, né, o guarda romano, Quintilius, não se comoveu com as belas palavras de João de Cleófas. E na mesma hora já o agrediu, né, no rosto, já bateu nele ali, espancou ele ali na frente de todo mundo. 2 jovens cristãos que estavam lá, né, viram essa cena e quase que eles repetiram a cena da prisão de Jesus, quando Pedro cortou a orelha do soldado romano. Eles pegaram a espada também já pra ir pra cima ali do guarda romano, que já tava ali, né, agredindo, chutando e prendendo o apóstolo. E nisso João de Cleófas fala, né: Não repitam aqui a cena dolorosa da prisão de Jesus. Embainhem a sua espada, porque os que com ferro ferem, com ferro serão feridos. Ele repetiu ali, né, as palavras de Jesus, a mesma coisa que Jesus falou pra Pedro, dando mais uma vez o exemplo, né, pra todos ali presentes. E nisso, por alguns segundos, todo mundo ficou em silêncio, né, olhando aquela cena, aquela situação, aquela coisa toda. Aquela coragem serena, né, pacífica e destemida do apóstolo contagiou todos os corações ali presentes. E assim como tudo nessa vida, atitudes contam mais do que palavras. E todos os cristãos ali presentes seguiram o exemplo de João de Cleófas, se entregando para os guardas e não revidando a prisão, as agressões, as humilhações. Naquele momento que os guardas estavam prendendo os cristãos, Lívia se encheu de uma coragem que ela nunca havia tido. E é claro, né, que ela chamou a atenção dos guardas romanos por ser a única dali que estava com a indumentária da nobreza romana. Eles viram, né, pelos seus trajes, pela sua nobreza, que se tratava sim de uma patrícia da mais alta elite de Roma. E já passava ali da meia-noite e todos os cristãos ali presentes foram levados para a prisão que ficava anexada com o famoso Circo Maximus. Como o Coliseu ainda não existia nessa época, né? Esse Circo Maximus era a maior arena de entretenimento da época. Era uma coisa imensuravelmente grande. Tinha esse formato, né, de semicírculo. Ele separa, né, ali o Monte Aventino do Monte Palatino. Ficava bem no meio dos dois mesmo. E era uma das mais belas maravilhas da cidade de Roma. Tinha capacidade para 300 mil espectadores, comodamente instalados, tá? Cabia perfeitamente 300 mil pessoas ali, sem que ficassem, né, um em cima do outro, assim. Perfeitamente bem instalados ainda. Tinha banquinho, né, pra todo mundo. Gente, o Circo Maximus, ele era uma coisa luxuosíssima pra época, sabe? Algo assim, muito à frente do seu tempo. Muito à frente daquele tempo, né? Muito revolucionário, extravagante, grandioso e moderno pra época. E tinha essa muralha no meio, né, com altares e estátuas. Estátuas preciosíssimas, tá? Puro luxo romano. E bem no meio, né, dessa muralha, só pra complementar o luxo todo, era levantado o famoso obelisco de Augusto. O Augusto, primeiro imperador de Roma, né? Ele que fundou o Império Romano. Colocaram o obelisco dele ali no meio do Circo Maximus. Ali que ocorriam, né, as corridas de bigas e grandiosíssimos espetáculos romanos. E ali, né, na portinha do circo, anexado com ele, né, junto com ele, é onde ficava o cárcere, a prisão. E era dali que saía, né, os cavalos, os carros, né, os carros assim, que eu digo, carros quando tinha a corrida de bigas, esses carros aqui. Saíam também escravos, prisioneiros, os leões, né, os gladiadores e agora os cristãos. E isso, né, as corridas de bigas, os espetáculos, as lutas dos gladiadores eram os divertimentos favoritos da sociedade romana. Ali, né, no Circo Maximus tinha um local privilegiado, onde ficava, né, o imperador e as mais altas autoridades de Roma. Mas aí
aí, beleza, né? Tava noite ainda e os cristãos foram todos jogados pra prisão. A prisão ali do Circo Máximos. Para que no dia seguinte eles fossem a atração e o divertimento daquela grande festa do Senado que iria ter. Lembram? Pois é, a coroação de Públio Lentulus. Dele e de outros senadores também, né? Conforme os soldados romanos iriam colocando as pessoas na prisão, eles iam recolhendo, no caso roubando mesmo, sabe? Todos os objetos de valor que os cristãos traziam consigo. Coisas pessoais mesmo. Roubando também o pouco de dinheiro que os cristãos tinham com eles. Até as mulheres não escaparam dessas humilhações. Tendo as suas joias mais preciosas roubadas pelos romanos. Exceto uma mulher. Esta mulher não teve as suas coisas roubadas. Não sofreu essas humilhações. Essa mulher era Livia Lentulus. Justamente pelo respeito que os soldados tinham pelas suas vestes, pela sua indumentária da nobreza romana. Eles sabiam que roupas como aquela, túnicas, né, como aquela, eram de uma patrícia romana. Era de gente da alta elite de Roma. Não podia mexer com esse povo. Eles tinham muito poder. E os soldados romanos sabiam disso. Eles não eram burros, né? Eles não queriam arrumar problema pra eles, né? Então eles pouparam a Lívia dessas humilhações, desses roubos, pensando, né, que se fizessem alguma coisa com ela, se fizessem alguma coisa com uma patrícia romana, poderia sim dar problema pro lado deles. Então eles não mexiam com Lívia, né? E em um gabinete particular ali do Circo Máximos, Cláudio Varros fala pro seu superior, Cornélio Rufus, que as ordens tinham sido cumpridas e que amanhã, na festa do Senado, o imperador Nero ficaria extremamente satisfeito. Afinal, iria ter um grande massacre dos cristãos ali na arena, né? Tudo para o divertimento do povo romano. E principalmente do imperador, né? E Cornélios responde, né? Esta primeira caçada aos cristãos era essencial para as gloriosas homenagens aos senadores que vão ser coroados amanhã na festa. A mesma festa que o senador Públio Lentulus estaria sendo homenageado, coroado também. Pelos seus anos, né, de trabalho no Senado romano. Essa parte do livro, esse capítulo, me dá uma agonia, me dá uma angústia. E nisso Cornélios continua questionando a presença de Lívia ali, junto com os cristãos. Mas escuta, ô Cláudio, quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social? Aí Cláudio responde, né? Eu não sei, eu ignorei ela. Aliás, muito me admirei de encontrá-la lá, naquele ambiente, junto com os cristãos. Mas mesmo assim eu cumpri severamente as suas ordens, Cornélios. Aí Cornélios: sim, você fez bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixá-la aqui até amanhã. Deixa ela dormir na prisão ali, com os outros cristãos, até o momento do espetáculo. Aí antes de começar tudo, a gente liberta ela. Aí Cláudio: nossa, mas por que esperar até amanhã? Por que a gente já não solta ela agora? Já que vai soltar mesmo, né? Cornélios explica o porquê, né? Porque se a gente soltar ela agora, meu querido, ela poderia, na condição de nobreza que ela pertence, ela poderia nos causar problemas, provocar algum tipo de protesto contra a decisão do imperador, assim, de pegar os cristãos. Enfim, só sei que isso nos causaria problemas. E como essas criaturas vão ser jogadas pros leões amanhã como escravos, não vale a pena a gente botar as coisas tudo a perder agora não, Cláudio. Então, mantendo ela aqui, esta noite a gente não vai contra as ordens de Nero, que deu ordens pra prender todos os cristãos, e soltando ela amanhã, antes de tudo começar, não iremos ter problema com a família dessa moça. Pronto, simples assim, problema resolvido. Sem problemas com o imperador e sem problemas com a família dessa mulher. O medo de Cornélios ali era se complicar com a elite romana, né? Com a família de Lívia, mas também ele não queria se complicar com Nero, né? Era o imperador. Então eles chegaram à conclusão de que era melhor libertar a Livia Lentulus no dia seguinte, antes de tudo começar. Aí beleza, Cláudio concordou e logo depois ele foi lá no cárcere de novo provocar os cristãos, né? Infernizar os cristãos. Cristãos, não há clemência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Poucas horas separam vocês das feras da arena. Ele fez isso só pra atormentar ainda mais, né? Porque eles já estavam com medo ali, né? Não sabiam direito o que ia acontecer com eles. Aí ele já falou um negócio desse já pra ninguém dormir, né? Nisso eles passaram a noite rezando, né? Com a alma e com os pensamentos voltados pra Jesus. No dia seguinte, Ana e Lívia têm uma conversa. Ana começa dizendo: Senhora, por que você não pede a sua liberdade? Não sabemos direito o que vai acontecer com a gente. Você ainda tem tempo de ficar livre. Aí Lívia responde, né? Não, minha boa Ana, a minha alma já está pronta para o sacrifício. Aí nisso ela dá um exemplo de Jesus, né? Ela fala: porque Jesus, mesmo sendo o mestre dos mestres e senhor do reino dos céus, não pediu a sua liberdade. Aí Ana:
Ah, é verdade, senhora, mas eu acredito que Jesus iria compreender perfeitamente a sua situação, a sua atitude, né? Caso você pedisse a sua liberdade. Porque você tem família, você tem marido, você tem uma filha. Aí Lívia responde: Um marido? Olha, eu agradeço a Deus pelo afeto que Públio tem me dado esses últimos dias, mas marido mesmo eu já perdi há 25 anos. Eu sacrifiquei todos os meus impulsos da mocidade, da juventude, para provar o meu amor e a minha inocência, por causa da calúnia que fizeram contra mim. Enquanto a minha filha, essa eu entreguei para Jesus, desde a infância, quando eu fui obrigada a me afastar dela, por ordens de Públio, e que agora ela tem um marido que faz questão de isolá-la ainda mais do meu espírito. Só o Senhor sabe das minhas angústias, as noites silenciosas e tristes. Gente, ali Lívia explicou pra Ana, né, que não tinha mais nada que ela pudesse fazer em relação à sua família. Que esse tempo perdido, né, de 25 anos, foram de sofrimento pra Lívia. Ficar afastada da filha e do marido. E agora meio que já era tarde demais, né? Porque, assim, não importa o que aconteceria daqui pra frente. Nada iria apagar esses 25 anos de dores na alma, né? Flavinha cresceu afastada dela, já era uma moça. Os melhores anos da vida da filha, ela não pôde estar presente. E do marido nem se fala, né? É como Lívia falou, ela agradece a Deus por ele ter sido carinhoso com ela nesses últimos dias. Mas o marido, de fato, ela já não tinha há muito tempo. É como se a jornada de Lívia aqui na Terra tivesse acabado mesmo, sabe? Como Jesus disse pra ela uma vez, né, há muitos anos: quando todos te desprezarem aqui na terra, eu te chamarei para o meu reino. E chegou a hora de Lívia ter um pouco de paz, né? Já que ela passou anos rezando, chorando, com as suas angústias, sozinha, né? Tipo, só com a companhia de Ana e de seus amigos espirituais. E nisso Lívia reforça, né? Pra mim, já não pode mais haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só quero agora morrer em paz com a minha consciência. Aí Ana continua, né? Mas senhora, hoje é o dia da grande coroação do seu marido, que ele vai ser homenageado, né, coroado. Aí Lívia: sim, Ana, eu não me esqueci desse evento. Mas são 25 anos que Públio segue um rumo oposto ao meu. E como ele hoje buscará a suprema recompensa do mundo, busco eu também hoje, não a vitória do céu, porque não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé. Lívia achava ainda que não merecia, né, a vitória do céu. Ai, meu Deus. Mas assim, cada um com o seu símbolo de vitória, né? Objetivos de vida completamente diferentes um do outro. Enquanto Públio buscava as vitórias do mundo, né, Lívia buscava as vitórias de Jesus, as vitórias do reino de Deus. E ela continua falando, né, que ultimamente ela tem lembrado muito daquele dia que as duas foram ver o famoso Sermão da Montanha naquela tarde belíssima da Galileia, muitos anos atrás. E ela finaliza suas falas dizendo assim pra Ana: Ana, nós duas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé. Me perdoe se algum dia eu te ofendi com alguma palavra menos digna, mas saiba que antes mesmo de Simeão te entregar pra mim, eu já te amava imensamente, como uma irmã, ou até como uma filha querida. Lívia falou assim pra Ana. E nisso, Ana chorava litros, né? Já estava se debulhando em lágrimas ali. E Lívia continua, né? Agora, Ana, eu tenho um último pedido pra te fazer nessa vida. E Ana responde: diga-me, senhora, antes de tudo, eu ainda sou a tua escrava. Aí Lívia: ai, Ana, eu desejava ir ao sacrifício hoje igual aquelas mulheres daquele dia lá do Sermão da Montanha, vestida com roupas judias iguais às delas. Se você puder, Ana, troca de roupa comigo. Troca as suas roupas de serva por esta da nobreza. Ai, Jesus! Lívia continua, né? Porque eu quero arrancar para sempre os preconceitos do meu nascimento. Isso daria à minha consciência cristã conforto do meu último ato de humildade. Eu, que nasci dentro dos luxos da nobreza romana, quero agora buscar o reino de Jesus com as roupas simples dos que passaram por este mundo, no turbilhão doloroso das provações e dos trabalhos. Lívia do céu! Ana não pôde recusar este pedido feito por Lívia, né? Com propósitos tão dignos quanto quem o pedia. E num instante, as duas amigas trocaram de roupa. Ali mesmo no cárcere, trocaram, né, a toga e a túnica. E não trocaram só as roupas não, tá? Lívia também deu pra Ana usar as joias que Lívia trazia com ela. Eram 2 anéis preciosos e uma pulseira. Ela só ficou com uma única joia no seu pescoço, que era um colar que Públio havia dado a ela. Que era tipo um relicário, né, só que mais antigo. Era um camafeu com a foto do Públio. A foto... A foto não, né? A imagem
Imagem do Publito aqui. Aí ela falou pra Ana, né? Olha, Ana, vou ficar com essa joia aqui, que é um camafeu com a imagem de Públio, e ele me deu no dia do nosso casamento. Foi um presente de casamento do meu marido. Morrerei apenas com esta joia, que é um símbolo de união dos meus dois amores, do meu marido e de Jesus Cristo. Gente, eu vou parar por aqui. Eu vou dividir esse capítulo das catacumbas em duas partes. Então essa foi a primeira parte. Vou continuar este mesmo capítulo na segunda parte, no outro vídeo, tá bom? Vou parar por aqui também, porque senão eu vou chorar. Senão eu vou me debulhar em lágrimas, igual a Ana. E também porque senão vai ficar muito longo, né? Este capítulo é longo e eu ainda tenho muita coisa pra falar, então vou parar a primeira parte por aqui. Vamos continuar depois na segunda parte. Então é isso, Romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Pra receber as notificações de quando vem vídeo novo. E deixar o like, né? Que isso me ajuda muito. Ó, parei bem aqui, tá? Na metade do capítulo. Vamos ver, né? As cenas deste capítulo no próximo vídeo, então. Um beijo, Romanos, e tchau!